Ah, garotos, tudo bem? Comigo tá bom demais, graças a Deus. Tirando o frio, né? Aqui tá frio. O dia que eu tô gravando aqui tá um gelo, menino. Eu tô achando até que a Elza tá lá fora. Será que não tá, não? Então, vocês viram, o tio cortou o cabelo, ó. Cansou daquela juba, dar uma desbastada na mata, né? Então, é o seguinte. Hoje nós vamos falar... antes nós falarmos... Quero mandar um recadinho pra vocês, ó. Eu sei que nessa época de frio, vocês gostam de vender o banho. Tomar banho, menino. Não vai ficar sem tomar banho. Tá vendo? Então é o seguinte. Dando seguimento às nossas aulas, hoje a gente vai entrar num assunto que, se você for pesquisar na literatura, ele não tá... na verdade ele tá, mas ele não é um assunto separado, tá? Ele se encontra junto com os meios de transporte terrestres, que são os meios de transporte de tração animal. Mas eu acho tão importante que eu preferi fazer uma aula à parte só sobre ele, tá bom? Porque, principalmente aqui em Goiás, né, nosso estado, a gente dá muito valor a isso até hoje, tá? Então é o seguinte, os cavalos de antigamente, da pré-história, que foi quando eles foram domesticados, eles eram bem diferentes de hoje em dia. Vai aparecer uma imagem aqui do lado, tá? Eles eram bem pequenos, ok? E aí... deixa eu silenciar meu celular. Desculpa. E aí o homem resolveu domesticar esses animais, tanto para montaria, quanto para tração, tá? Para puxar algum tipo de coisa, uma madeira. Isso é meio dolorido. Mas eles também consumiam o cavalo, tá? Então, tanto para o consumo da carne e do leite das éguas, tá? Isso era muito comum antigamente. Hoje em dia nem tanto. Em alguns países ainda é comum o consumo de carne de cavalo, no Brasil nem tanto, tá? Mas o preço do quilo da carne de cavalo é bem superior à carne bovina, tá? Eu andei dando uma pesquisada aqui. O pouco que é comercializado no Brasil chega a custar em torno de R$700 o quilo. Você imagina? Então é isso aí, vamos continuar lá na história. Então, uma região que era chamada de Eurásia, que era um país lá no no sul da Ucrânia, junto com o sudeste do Cazaquistão, lá no Oriente Médio, bem longe, lá onde o pessoal se veste árabe, tá bom? Então era um país que se situava naquele local lá, chamava-se Eurásia. Lá que eles começaram a domesticar esses animais. Como eu disse, começaram para montaria e carga e para o consumo de carne e leite, ok? Já o uso da tração animal, que foi quando começou a colocar em arados, né? Arado vocês sabem o que é, né? É aquela ferramenta que o agricultor usa no campo para plantar. Então é aquele que vai arrastar a terra, vai furar a terra, tá? Então, o uso em arado ele veio desde 2.800 anos antes de Cristo, ok? Isso lá na China, tá bom? E já na Índia, até hoje, é usado bois e búfalos para transporte de cargas e pessoas. O uso desses animais é superior ao uso de trens, para você ter uma ideia. Então, são mais pessoas e cargas transportadas por esses animais do que pelo trem, ok? Já o carro de boi, ele foi desenvolvido em meios rurais, tá? Como eu te disse, principalmente para preparar a terra. O seu primeiro uso foi nas usinas de açúcar, ok? Então eles tinham força para puxar as cargas de açúcar. Então ele foi usado principalmente lá, ok? Então é isso aí. O carro de boi foi primeiro desenvolvido para as usinas de açúcar.
Já no Brasil, tem um evento bem bacana que foi usado o carro de boi, que foi na Guerra dos Farrapos. Guerra dos Farrapos foi uma guerra que teve no Rio Grande do Sul, tá? Então lá, o que aconteceu? Giuseppe Garibaldi, que é um dos personagens principais dessa guerra, ele era um navegador. Um dos seus barcos, ele encavalou no rio Capivari, porque estava muito baixo as águas. Então o que aconteceu? Um carpinteiro chamado Joaquim de Abreu, tá, construiu não vou dizer que era um carro de boi, porque não tinha rodas, né? Era uma junta de boi. Essa junta de boi, hoje em dia as juntas de boi, a gente chama de juntas de bois quando são os pares, tá? Então uma junta são 2 bois, ok? Ele construiu um carro de boi que levava 50 juntas de bois. Isso quer dizer, são 100 bois ao todos, para arrastar um barco que pesava de 12 a 18 toneladas, entre 12 e 18 toneladas. Era um barco muito pesado, tá? Conseguiu arrastar direitinho. As tropas de Giuseppe Garibaldi não teve muito sucesso, eles perderam a Guerra dos Farrapos, tá? Essa Guerra dos Farrapos eu vou dar um breve histórico para vocês entenderem. No passado eles queriam que o Rio Grande do Sul separasse do Brasil, queria que fosse um país à parte. Então eles entraram em guerrilha com o Império para separar do Brasil, tá? Esse é um resumo. Tem bastante vídeos legais sobre as Guerras dos Farrapos, se vocês quiserem depois procurar no Google, é bem bacana, ok? Agora vamos entrar um pouco no âmbito das carruagens. Quem foi meu aluno no ano passado, lembra, eu dei um trabalho específico sobre carruagens, que era para pesquisar tudo direitinho, tá? Deixa eu ver aqui, as carruagens apareceram em torno do século XVIII a.C. O que quer dizer isso? Antes de Jesus nascer, 18 séculos atrás, ou seja, 18 séculos vai dar 1800 anos antes de Jesus nascer, eles começaram a usar, eles desenvolveram essa ferramenta para uso militar, tá? Para carregar armas, ok? Já no século XV, eu esqueci de citar que isso foi na Roma Antiga, tá bom? Já no século XV, essas carruagens voltaram de novo ao uso. Só que, porém, nesse período, elas foram desenvolvidas para o uso de famílias ricas, tá? Então, para o uso, principalmente dos monarcas. Então, aí eles colocaram, vai aparecer imagem de umas carruagens aqui bem bonitas. Eles começaram a desenvolver com alguns detalhes em ouro, tá? Uma marcenaria bem bonita, toda entalhada, ok? Então, aí começou a ser usado esse tipo de veículo. Vamos ver aqui onde mais aqui que eu acho. No século XX, essas carruagens praticamente sumiram, tá? E foram substituídas pelos veículos. Ok? Beleza. Deixa eu ver aqui. Então vamos ver algumas vantagens e desvantagens do uso da tração animal, tá? Espera um pouquinho, volto aqui em cima aqui. Então é o seguinte, vantagem. Principal vantagem da tração animal é o deslocamento, ok? Então se eu preciso ir para uma distância longa e eu não tenho um veículo, principalmente no interior, eu uso essa tração animal. Reserva de força. Então aquilo que eu não dou conta de carregar, ou vários homens não dão conta de carregar, os animais carregam. Parece um pouco maldoso, né? Mas é da história da humanidade, tá bom? Então, principalmente a reserva de força. Adaptação ao serviço. Então é o seguinte, os animais, eles conseguem trabalhar em terras que, na maioria das vezes, os tratores não conseguem, que são em morros, tá? Às vezes terras muito úmidas, então que o trator vai atolar, os animais conseguem trabalhar melhor,
ok? O preço de aquisição desses animais e desses implementos, né, dessas carroças, são relativamente baixos em comparação com outros veículos, tá bom? O alimento ele pode ser produzido na própria propriedade, diferentemente dos veículos que precisam de combustíveis, né, que são mais caros de aquisição. Os próprios animais eles podem ser reproduzidos na propriedade, ok? Deixa eu ver aqui. Não, as vantagens é praticamente isso. Desvantagens. As desvantagens, para alguns, às vezes não é bem uma desvantagem, né? Mas é citado como desvantagem. A primeira delas, o animal precisa comer praticamente o dia inteiro para ter força de trabalho, tá? Então, se você for lá uma vez ou duas vezes por dia e tratar dele, ele ficar preso no lugar onde ele não consiga pastar, né? Ele vai começar a ter deficiência nutricional, ele vai começar a emagrecer, ele pode ficar doente. O animal ele come muito, às vezes vários quilos de capim por dia, dependendo do porte do animal, tá? E consome muita água também, ok? Outra coisa, dependendo do serviço, o animal não consegue trabalhar o dia inteiro. Ele trabalha às vezes só na parte da manhã, de tarde, se você tiver mais serviço, você tem que trocar de animal, porque aquele animal da manhã já está cansado, tá bom? Outra coisa que pode afetar também o trabalho dele, o clima. Em climas muito quentes, o animal trabalha menos, tá? A saúde dele também, éguas prenhas não podem trabalhar, tá? Apesar de muitos lugares o pessoal usar, mas não é muito recomendado, que pode causar aborto e ela também tem menos força. A saúde e a alimentação dele também tem que estar adequada, senão ele não consegue trabalhar direitinho, ok? E outra principal desvantagem em relação aos veículos é porque ele é mais lento, né? Tá na cara, ele vai ser mais lento, né? Então é uma desvantagem que eu não sei se ela sobrepõe a vantagem, né? Que é o custo do combustível. Entrando agora no nosso inglês, a gente tem, antes da gente entrar no nosso inglês, nós entrarmos no nosso inglês, nós temos que entender uma coisa. Há algumas palavras que não existem na língua inglesa, tá? Então a gente tem que tentar então adaptar um pouco ao significado dela, tá bom? Por exemplo, uma delas é o carro de boi, tá? O carro de boi lá não existe, então lá não existe essa palavra carro de boi. Se nós formos traduzir ao pé da letra, ele se escreve oxcar, tá? Oxcar, que é ox é boi e car é carro, tá? Mas se a gente for olhar assim na praticidade, carro de boi, ele pode ser um carro feito de boi, né? Com o couro do boi. Ele pode ser um carro cheio de boi, igual esses caminhões boiadeiros que tem aí, tá? Então ele tem vários significados. Assim, na minha conclusão, o mais certo de chamar o carro de boi é o mesmo que a gente chama carroça, tá? Que é wagon. Se escreve vagão e se lê wagon, ok? Então, é uma das palavras que não existem lá, tá bom? Tração animal, por exemplo, se escreve traction animal e se lê traction animal. Então, se escreve traction animal e se lê traction animal, ok? Cavalo. Cavalo se escreve horse, H-O-R-S-E, tá? Mas se lê horse, ok? Se lê como se tivesse um R na frente, beleza? Boi. O boi se escreve ox, com X no final, mas se lê ox, tá bom? Búfalo. Búfalo se escreve igual o português, só que com 2 F. Então é búfalo com 2 F, mas se lê buffalo. Buffalo. Bacana, né? Carroça, como nós já falamos, que se escreve vagão com W e se lê wagon, tá bom?
carruagem, que se escreve carriage e se lê carriage, tá bom? Legal, né? E o carro de boi, que foi aquele que nós falamos que se encaixa melhor em wagon, no meu ponto de vista. Tá bom? Então essa aí é a parte em inglês. Sobre os veículos de tração animal, os meios de transporte de tração animal, tá? Na próxima aula a gente vai desenvolver algum projeto que esteja relacionado à tração animal ou à montaria, tá? Vou procurar alguns projetos que seja fácil da gente encaixar no nosso dia a dia, que não precisa sair para procurar, para comprar, ok? Então eu vou procurar direitinho e aí no próximo vídeo a gente vai desenvolver esse projeto. Pode ficar tranquilo que tudo que o tio procurar vocês vão ter em casa, tá? Não vai precisar sair para comprar nada, tá bom? Então é isso aí. E fora isso, o tio tá morrendo de saudade de vocês e até a próxima. O tio tá doido para voltar logo essas aulas, nossa senhora. Fique com Deus, tchau!